Segurança Pública com outros casos. Os moradores do bairro Vila Nova, no município de Viana, estão a viver um clima de insegurança constante. Em causa estão os frequentes assaltos à mão armada. A polícia também não coloca as mãos a medir para contrapor a ação daqueles que são os marginais que tiram o sono e o sossego às comunidades. Há um crime de homicídio que ocorreu. Uma jovem de 26 anos de idade foi violada e depois foi morta. Toda noite não dormimos mesmo. E quando deu 5 horas da manhã, tiroteiros. De manhã muito cedo mesmo tiroteiros. Não sabemos até o que aconteceu, mas porque naquele momento já não saí mesmo fora. Esse bairro está cheio de delinquência. Que tem bandido que tem ossos. Bairro Vila Nova, periferia do município de Viana. Uma zona aparentemente tranquila. Durante o dia, o movimento é grande. Já de noite, ruas quase desérticas. Becos e quarteirões são tomados por grupos de marginais que semeiam medo no bairro. Só entramos dentro do quintal, nem demoramos mais de 30 minutos, 20 minutos até. Começamos a ouvir ai, gritos, ai. Então eu automaticamente com a minha menina mais velha saí fora a correr. O pai também que estava descansando no cadeirão também saiu fora. Assim que saiu fora, ficamos assim de pé a escutar onde vinha o barulho. Mas ao fazer a curva vinham os moços, correram, pegou o outro, subiu na moto, mandou o outro subir, a arma caiu, uma AK, caiu no chão, ele apanhou e meteram-se em fuga. Segundo os moradores, os marginais agem de forma cruel e fria. Usam armas de fogo de alto calibre, realizam assaltos a residências e na via pública. Enquanto assaltam, agridem as vítimas e, em muitos casos, efetuam disparos. Nem mesmo os agentes da polícia são poupados pelos criminosos, que já perderam medo e têm a polícia na mira do cano de uma arma. Na Saia Malantra foi assaltado um polícia, ele sozinho. Foi assaltado, lá receberam a arma, da retirada dos bandidos deram 2 tiros, os bandidos foram. A polícia está ligada, eu fui assaltado, está ligado na unidade. Alô, eu aqui fui assaltado, no quê? No bandido, a arma lhe levaram com ele. Está trabalhando por polícia? Tem polícia aqui assaltada. Polícia, elas assaltaram, no bandido. Aqui tem bandido que tem ossos, mas não temos ver polícia aqui, não estamos. No bairro Vila Nova, todo cuidado é pouco. Quem vive por aqui tem de redobrar a segurança. O perigo é iminente. O bairro dispõe de uma esquadra policial, mas o que pouco se observa é o patrulhamento de rotina, dizem os moradores. A falta de iluminação pública facilita as ações dos miliantes. Sexta-feira, 21 de janeiro de 2015. Mais um caso de abuso sexual e morte choca os moradores do bairro. A vítima é esta jovem, Domingas Pedro Miguel. Domingas Miguel, de 26 anos de idade, foi encontrada morta nesta obra abandonada a quase 100 metros da sua casa. A informação chegou às autoridades policiais através de denúncia dos populares. Presume-se que a jovem terá sido abusada sexualmente e morta de seguida. A sua ausência prolongada deixou preocupado os familiares. A má notícia chegou da boca de um vizinho. Vem alguém, uma moça vai perguntar se aqui é a casa da bala. Nós dissemos que sim, aqui é a casa da bala. Perguntamos o que é que se passa. Nós até pensamos que fosse uma daquelas meninas que vende com ela, mas amigas delas não eram.
Mas ela estava assim, hesitando, pode falar, o que é que se passa? Ela disse, não. Olha, ela apareceu aí, lhe violaram, depois não resistiu e morreu. O corpo da jovem foi removido do local pela Polícia Nacional. Segundo testemunhas, Domingas Miguel estava despida e apresentava vários sinais de espancamentos. Neste resultado da autópsia fornecido pelos parentes, apresenta como causa da morte asfixia mecânica, constrição do pescoço e estrangulamento por meio das mãos. Isso não é pela primeira vez, porque já uma vez desse, algumas senhoras também já foram violadas aqui, mas não houve mortalidade, por isso. Então mesmo, já sempre falamos, quem é dono dessa obra, que vem fazer qualquer coisa aqui, ou fecha, ou então pensa fazer qualquer coisa, ou dão nas autoridades para poderem ocupar isso, para ver se evita a bandidagem aqui nesta rodora. Essa rodora mesmo é péssima. A morte da jovem aumentou o medo no bairro Vila Nova. A polícia tem muito trabalho para fazer, de modos a devolver a segurança às pessoas. Este é o bairro Vila Nova, em Viana, do qual vamos agora passar a falar. E convoco novamente o inspetor-chefe Santos Alexandre, é o chefe do Departamento de Combate ao Crime Organizado do Serviço de Investigação Criminal do Ministério do Interior. Foram detidos alguns meliantes na sequência destas ações que foram realizadas ou a polícia falta ainda chegar ao local e apanhar os infratores? O Ciclo Anda está a trabalhar no sentido de esclarecer esse caso. Temos bons indicadores e não acho prematuro passar essa informação publicamente. Mas estamos a trabalhar para esclarecer o caso. Pelo menos estão identificadas as pessoas que, sim, continuamos que tiram a trabalhar. o sossego às famílias? Na devida altura faremos a apresentação. Muito bem. Dr. Pedro de Castro Maria, que comentários é que se lhe oferece fazer a respeito disto que nós acabamos de ver? É bastante duro, sobretudo esta última parte da reportagem. Uma jovem que foi abusada sexualmente e depois é morta por asfixia mecânica. Com certeza, e vão sucedendo casos desses tipos, sobretudo nas periferias da cidade de Luanda, o que convoca a nossa atenção para o redobrado esforço do trabalho da polícia, que deve fazer um policiamento comunitário também, como de resto a própria polícia tem estado a assumir ultimamente. Mas este é um bairro problemático onde os meliantes desafiam até a polícia. Com certeza, na roça aqui o caso do assalto até de um agente da autoridade. Penso que isso deve exigir da polícia o redobrado esforço para pôr cobro a esse tipo de situações. Agora, por outro lado, há também a necessidade do envolvimento da própria comunidade na prevenção ao crime. Se quisermos, podemos estar aqui a falar de uma certa estratégia que às vezes até já é usada em determinados países, em determinadas sociedades, mas que aqui timidamente também às vezes se usa, que é a questão da dissuasão, ou seja, fazer com que hajam poucos motivos que apeteçam os criminosos a atacar, ou seja, proteger melhor as residências, evitar-se andarem muito tarde por causa do bairro ser vulnerável aos ataques, haver também uma concertação dos próprios residentes no bairro para redobrarem a vigilância e a cultura da denúncia, que é um problema, porque mas aqui também o risco, doutor, não se esqueça de que vai falar, há o risco da justiça por mãos próprias, não é? Se os habitantes tiverem que ter a iniciativa. Não, aqui os habitantes têm de estar organizados, e têm de ter esse contato quer com as autoridades policiais, mas como também com as autoridades administrativas da comuna, do distrito, do município, enfim, para reportar casos de desacato à autoridade que se passam no bairro. Porque há também um problema, por vezes, nas nossas comunidades,
em que muitos delinquentes têm a cobertura dos seus próprios familiares diretos e, em muitos casos, da própria vizinhança. E aqui também ainda, não é, a chamar a atenção a uma teoria que aborda o problema da delinquência e da criminalidade, a chamada teoria dos vidros partidos, que nos chama a atenção que a ideia de desorganização social, e vimos aí bairros com amontoados de lixo, com charcos d'água, se não houver mais iluminação pública de noite, enfim, um ambiente em si tipicamente desorganizado convida as pessoas a agirem assim. Muitas pessoas de bem que podem ter uma intervenção em ações de educação comunitária, às vezes tendem também a não querer residir nesse tipo de bairros. Então as comunidades têm que trabalhar para organizar também os seus próprios bairros, não deitar o lixo em qualquer parte, enfim. Isso pelo menos penso que está ao alcance da comunidade, e outras pequenas ações podem ser realizadas em prol da organização social, que sempre ajudam no controle social das comunidades. Muito obrigado, Dr. Pedro de Castro Maria. Dr. Almeida Lucas Xingala, qual é o enquadramento jurídico penal que se impõe neste caso? Qual é o enquadramento jurídico que se impõe? Primeiro, nós estamos diante de um caso, não é, em que houve violência, houve agressão física até certo modo, e que culminou com a morte da infeliz. Exato. Então nós podíamos ir já de antemão para o homicídio qualificado, previsto e punido no artigo 351 do nosso Código Penal, no seu número 4. Por quê? Porque nós vemos ali que a vítima, para além do homicídio voluntário, houve o emprego de torturas e atos de crueldade, e que de certo modo aumentaram o sofrimento da vítima. E o diagnóstico apresentado, penso que pela perícia policial, falava aqui da asfixia mecânica. Onde houve asfixia mecânica, houve tortura, houve luta e muito mais. Portanto, a penalidade aplicável para este caso, não é, vai de 20 a 24 anos de prisão maior.